Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet também, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que eles estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando esta casa, abençoando e iluminando este ambiente, e que todos nós, ao retornarmos para os nossos lares na noite de hoje, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Que esta casa seja sempre abençoada e iluminada, todos os trabalhos que estamos realizando, amparando também aos irmãos desencarnados que aqui vêm em busca de auxílio e de socorro espiritual. Iniciando a nossa palestra desta noite, fazendo a prece, a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Mais compreender que ser compreendido. E mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo pela primeira vez esse ano nosso amigo Edilson Ascenso, já da casa praticamente, renovou o contrato para o ano inteiro, né? Então pelo menos uma vez por mês ele vai estar aqui com a gente. Pessoal, boa noite a todos. Queria dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez, a convite do Wilson, né? Que a gente possa aproveitar esse ambiente hoje bem organizado, viu, Wilson? Os espíritos ficaram aqui na frente e os encarnados ficaram lá para trás, né? Você sabe que uma passagem do André Luiz, em determinada ocasião, ele vai a uma palestra no mundo espiritual. No mundo espiritual também tem palestra, é bom vocês irem se acostumando, viu? Aí na palestra lá no mundo espiritual, ele percebeu que os lugares eram mais ou menos marcados. Os mais evoluídos sentavam à frente. E esses tinham, inclusive, condições de fazer questionamento ao palestrante. E na medida que o público ia ficando para trás, e ele ficou lá atrás, né, não estavam ainda tais condições. Não é o caso de vocês, né? Acho que a gente pode fazer pergunta, pode conversar, né, Wilson? Pode falar à vontade, né? Mas era interessante porque ele achava que, né, que todo mundo estava na mesma condição. E não. Aqueles que tinham já condições de debater com palestrantes se aproximavam e ficavam mais à frente. Pessoal, a noite de hoje, estudo da noite de hoje, é um trecho desse livro, chamado Vinha de Luz. Esse livro pertence a uma coleção, chamada Coleção Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel com Francisco Cândido Xavier. São 5 obras. E nessas obras, todas elas têm 180 capítulos. E cada capítulo, Emmanuel pega uma mensagem do Evangelho, uma passagem do Evangelho primitivo, e comenta à luz da doutrina espírita, em relação aos dias de hoje, né? Então hoje nós vamos aqui analisar uma passagem, é o capítulo 99, cujo texto é esse, nos diversos caminhos. Esse é o tema da palestra, né? E esse texto, ele inicia com uma passagem de Paulo a Coríntios, né? E eu quero recordar, até na última vez que nós estivemos aqui, falamos um pouquinho da presença de Paulo, o quanto ele foi importante no cristianismo primitivo, né? E todas as vezes que ele se referia a Corinto, que era uma cidade portuária, uma cidade que requisitava muita disciplina, né? Toda vez que ele mandava alguma mensagem, uma das suas cartas, era no sentido de educar aquele povo, disciplinar aquele povo. Corinto era particularmente uma cidade muito complicada, muito problemática. E ele, Paulo, tinha muita afeição a Corinto. Afinal de contas, Abigail, sua noiva,
como narramos aqui na última palestra, ela era de Corinto. Gesiel, aquele que ele sacrificou, que depois assumiu o nome de Estevão, era de Corinto. A igreja de Corinto, fundada por Paulo, tinha ali duas pessoas muito próximas dele, que era Áquila, né, que estiveram com ele no deserto da Samaria. Né? Então, ele traz aqui uma mensagem muito interessante. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou seja, ele faz um convite. Examinai a nossa fé. Onde está a nossa fé? Será que nós deixamos ela apagadinha lá ou colocamos ela reacendendo na nossa vida? E ele começa então trilhando esse caminho. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova, nós, do Espiritismo. E ele começa. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação. Aqueles que estão atentados somente à mediunidade. Aqueles que se preocupam somente com as comunicações mediúnicas. Né? Normalmente nós vemos, inclusive nas casas espíritas, trabalhadores que só se dispõem aí ao trabalho mediúnico. Ignoram a necessidade de estudar. Porque uma mediunidade é uma faculdade que o espírito recebe para colocar em prática. E a prática requer estudo, inclusive. Então nós vemos muitas vezes, meus amigos, pessoas que chegam à casa espírita, muitas vezes em desequilíbrio em face da mediunidade. Né? Às vezes acontece, inclusive, de vermos crianças que chegam com determinadas situações que os pais não compreendem. Eu vi isso na evangelização infantil. Estou trazendo meu filho porque ele tem um amiguinho que fica brincando com ele lá e não consegue entender aquela condição. E nós precisamos lembrar que as crianças, assim como os mais idosos, eles estão mais próximos do mundo espiritual, porque estão chegando agora, do que do mundo visível. E é muito comum que eles tenham esse tipo de percepção. André Luiz, inclusive nas suas obras, ele fala que a reencarnação só se completa aos 7 anos de idade. Até lá, nós estamos ainda num processo reencarnatório. Né? Então, quando nós vemos esses casos, que as pessoas chegam à casa espírita com algum tipo de mediunidade em desequilíbrio, a orientação é estudar, compreender aquela ferramenta. A mediunidade faz parte, é inerente às pessoas. Volto a falar de André Luiz. André Luiz nos fala que a mediunidade ela é basicamente intuitiva. No entanto, podem haver mediunidades de vidência, clarividência, audiência, né? Psicofonia, psicografia. Nós estávamos aqui comentando agora a percepção que os animais possuem. E nesta casa nós podemos falar disso. Né? Muitas vezes eles sentem essa energia. Eles percebem a presença de uns amigos espirituais. André fala isso também nas suas obras. Aquele, muitas vezes, que é médio vidente, não é que ele tem um desequilíbrio, ele consegue enxergar fora da faixa normal do humano. Como um cachorro, como um gato, por exemplo, que tem essa percepção. Não é assim? Ele percebe a presença dos espíritos. É mais sensível. Ou seja, não é propriamente um desequilíbrio da pessoa. É uma ferramenta que necessariamente tem que ser utilizada para o bem. Aplicá-la para o bem. Então, muitas vezes, quando nós vemos situações como essa, orientamos as pessoas que chegam nesse desequilíbrio a começarem a trabalhar. Mas para isso é preciso que ele sintonize com a casa, para que ele perceba o ambiente, para que ele possa, inclusive, receber o auxílio dos amigos espirituais. Porque esse trabalho é de duas mãos. Ou seja, o sujeito está aqui trabalhando, mas os espíritos estão com ele. E muitas vezes contando com a presença dele. Acreditando que naquele dia e hora pré-marcada, por isso que os horários são firmados. Naquele dia pré-marcado, ele vai estar lá. Um compromisso com a mediunidade. Um compromisso com o trabalho. Um compromisso que ele muitas vezes já assumiu no mundo espiritual. O livro Os Mensageiros trata exclusivamente da mediunidade.
espíritos que reencarnaram com a meta de trabalhar na mediunidade e muitas vezes esqueceram. Quem são os mensageiros, senão os médiuns? E nós podemos ainda nos lembrar que a própria doutrina espírita surge através dos fenômenos mediúnicos. Quando Allan Kardec recebe a informação de que havia em Paris situações em que mesas se comunicavam, se locomoviam, ele vai tentar entender o que era aquele fenômeno que nós chamamos de efeitos físicos. E foi através desses fenômenos que ele conseguiu compreender que havia algo inteligente. Foi aí que surgiu a curiosidade para desenvolver a doutrina espírita. Né? Tivemos também um grande período aqui no Brasil em que nós tínhamos as mediunidades de materialização, onde o espírito desencarnado se materializava na frente das pessoas, mesmo aqueles que não eram videntes. Todos que estavam na plateia viam o espírito, conseguiam enxergar a presença dele. No entanto, Emmanuel, Chico trabalhou muito com esse tipo de mediunidade. Até hoje ainda existe. No Rio de Janeiro, lá no Lar de Frei Luís, tem ainda. Nós tínhamos aqui em Sorocaba também. Mas Emmanuel fez uma recomendação a Chico Xavier, que trabalhava com a materialização. Ele diz, olha, esse fenômeno não pode ser levado tanto adiante, porque nós precisamos entender este parágrafo aqui. Senão nós vamos despertar a curiosidade. Isso é só um chamado para que a pessoa venha à casa espírita, compreenda aquele estudo, entre aspas, que ele possui, e colocar em prática. Trabalhar. A mediunidade serve para isso, meus amigos, para trabalhar no bem e na caridade. Então aqui Emmanuel vai traçando um caminho, esses são os diversos caminhos. Muitos chegam pela mediunidade, às vezes até desajustada. E ele continua. Aqueles, no entanto, que se demoram na região da letra e estimam as longas discussões sem proveito real. É o camarada que só se dispõe a falar. É o palestrante, que não coloca em prática aquilo que ele, não é isso? Aquilo que ele vem falando. A fé sem obras é morta, meus amigos. O que Jesus nos trouxe? Ele não veio escrever nenhuma linha, mas ele veio dar o seu exemplo de trabalho, de humildade, de caridade. É preciso colocar a mão na massa. É muito fácil falar de caridade. É muito fácil amar o próximo, da boca para fora. Mas e na vida real? Como é que a coisa funciona? Lá na nossa casa, com aqueles que estão junto de nós, é fácil. Na rua, no trabalho, com as primeiras dificuldades que a gente sofre, e aqui a gente quer brigar, né? Ou seja, é preciso internalizar dentro de nós e colocarmos em prática. Nós estamos estudando numa outra casa o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E eu já nem sei quantas vezes eu li aquele livro. Mas eu falo para as pessoas, não adianta ler. Tem que internalizar o estudo. Tem que colocar em prática. Se nós ficarmos só na prática da leitura, de nada vai adiantar. Eu me recordo, inclusive, de uma obra do André Luiz. Gente, eu falo muito do André Luiz, mas é porque eu tenho muita afinidade com ele. Livro Libertação. No mundo espiritual, numa cidade estranha, uma região umbralina, o sujeito está lá. Foi levado por sintonia e pensamento a uma região umbralina. E quando ele está lá, ele se revolta. Se revolta e vai até a pessoa que faz o controle da situação lá, chamado de grande juiz, e diz, olha, eu não sei por que eu estou aqui. Eu nunca fui afeito a finanças, eu nunca pedi nada de ninguém, nunca peguei nada, não roubei. Não tem sentido eu estar aqui no umbral. Aí, aquele espírito que estava lá disse para ele, mas o senhor fazia o que lá? Não, eu estudava, eu era professor. Mas colocou em prática? Todo aquele ensinamento que você adquiriu, você passou para o outro? Ou reteve para você? Foi egoísta com os seus ensinamentos? Preciso passar para o outro. Colocar em prática. Né? Passar para o outro esses ensinamentos. Porque se retermos só para nós, se ficarmos só nas letras, meus amigos, é muito bonito. Né? Particularmente como palestrante, muitas vezes eu me cobro dessas situações. Será
que eu estou de fato colocando em prática tudo aquilo que eu venho falando, e me cobro disso. Me cobro dessas condições. Não é, Fran? A gente vive cobrando. Será que nós estamos fazendo tudo o que a gente está propondo a fazer? Que não é fácil, gente. Porque a partir do momento que a gente sai na rua, os desafios acontecem. Ou não é? Se eu sair daqui e tomar uma fechada, eu não sei se eu vou conseguir manter o mesmo caráter. Né? Talvez eu saia em desequilíbrio. E quando a gente desequilibra, aparecem os amiguinhos espirituais. Né? Então, gente, estudar é muito importante, mas precisamos colocar em prática esses ensinamentos. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se as lutas da separatividade lamentável e cruel. A minha religião é boa, a do outro não é boa. Deus é um só. Não importa a sua religião e nem há necessidade de você querer convencer a outra pessoa a assumir a sua própria religião. Não há certo e errado nesse sentido. Há um momento de cada um. Normalmente aquele está naquele momento, aquela religião está fazendo bem para ele, está ótimo. Parabéns. Para nós, enquanto espíritas, precisamos entender a nossa realidade, mas sem fazer projetos, sem sair em busca de outros que queiram. Vai chegar o momento de cada um. Eu comigo, muitas vezes, tive a oportunidade de bater a porta do Espiritismo. Aliás, o Espiritismo bateu a minha porta muitas vezes e eu não atendi, não abri. Não estava pronto. Eu jamais poderia compreender uma obra como Nosso Lar, por exemplo, uma obra que fala da vida no mundo espiritual, cidade no mundo espiritual, há 20 anos atrás. Né? Eu não conseguiria entender essa obra. Não seria factível a mim. Eu ia falar que Chico Xavier era louco. Né? Esse sujeito não está bem na cabeça, onde já se viu uma cidade no mundo espiritual. Agora, quando eu começo a observar os detalhes da obra, o volume de informações que esse homem nos trouxe, através dos ensinamentos dos Espíritos, eu fico pensando o contrário. Como Chico Xavier poderia ter acesso a essas informações? As obras de André Luiz têm mais de 80 anos. E todas elas são reveladoras. Os romances de Emmanuel são reveladores. Ele dá detalhes da paisagem, dá datas, nomes, pessoas, letras. O livro A Caminho da Luz é um exemplo típico. É uma obra de história narrada por Emmanuel em 30 dias, com nomes, datas, personagens. E eu fico pensando, como Chico Xavier teria acesso a essa informação? Um sujeito que nasceu numa cidadezinha pequena, lá em Pedro Leopoldo, onde não tinha biblioteca, não tinha Barça. Eu tenho Barça lá em casa. Tem Barça lá. Tem Barça lá, Lúcio. Fazer propaganda aqui. Não tinha nem a Barça. Né? Imagina a internet, né? Google, inteligência artificial, imagina. E o cara traz aqueles detalhes, com aquela perfeição de datas e nomes. E algumas vezes eu até duvidei. Eu via na obra e ia lá ver a história, ver se realmente era aquilo. Danado, o mineirinho é bom. Sabia. Então, como é que a gente vai duvidar dessas informações? Não é? Agora, a minha religião, ou espiritismo, atende às minhas necessidades. Talvez não atenda a do outro. Recentemente, eu fui convidado a fazer uma palestra numa casa de dependentes químicos. E eu vou lá todo mês, 2 vezes por mês. 2, 3 vezes por mês, eu vou lá. Na primeira aula, foi falado sobre o Nosso Lar. Porque a casa pediu que falássemos sobre a obra Nosso Lar. E aí o cidadão que estava lá na plateia, adicto, em recuperação, levantou a mão antes de começar e falou: o senhor vai falar do que mesmo? Eu falei: vou falar do livro Nosso Lar. E ele falou para mim assim: esse livro tem alguma coisa a ver com nós? Eu falei: rapaz, tem tudo a ver com nós. André Luiz é um personagem igual a gente, que errou, caiu e teve a oportunidade de se levantar como nós aqui. Não é? São pessoas, são personagens, cada qual com sua história. Ou seja, cada qual no seu momento. E eu volto a lembrar de uma outra obra muito importante chamada Voltei, do irmão Jacó, que era espírita.
e que acreditava que quando ele chegasse lá no mundo espiritual, ia ter um tapete vermelho para ele. Porque ele era espírita. Ele trabalhava no espiritismo, nas reuniões mediúnicas, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Só que quando ele chega no mundo espiritual, eis que ele vê que a luzinha dele está meio opaca. O negócio estava meio feio para ele lá. Ele falou, meu Deus do céu, ficou com vergonha, né? Porque ele não tinha, apesar de ser espírita, colocado em prática todo aquele ensinamento. E agora, para defender os professores, tinha lá uma senhorinha, que era professora, numa condição muito superior à dele, né? Ou seja, não é o fato, meus amigos, de sermos espíritas, é que nós temos garantido o direito de estar no mundo espiritual numa condição privilegiada. A única coisa que nos fortalece é ser São Bentista. Porque perder 6 partidas seguidas é muito sofrimento, né? Mas tudo bem. Todos aqueles que se cristalizam no eu, dormitam nos petitórios infindáveis, reclamando proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. O sujeito precisa entender que ele precisa participar da solução do problema dele. Quando o sujeito vem à casa espírita em busca de ajuda, via de regra, ela se estabelece. Mas se está disposto a fazer a sua parte, você está disposto a modificar os seus hábitos e comportamentos vinculados às leis divinas? Porque é uma via de mão dupla. Pedi e obtereis. Orai e vigiai. Né? Ou seja, eu preciso fazer a minha parte. Porque muitas vezes eu me vitimizo. Ah, está tudo errado. Porque o fulano, porque a ciclana. Nessa casa que eu frequento lá, certa ocasião, um rapaz levantou a mão, pediu a palavra e falou, posso fazer meu depoimento? Eu falei, fica à vontade. E ele falou assim, olha, eu sou dependente químico em recuperação. E a minha recuperação, ela se iniciou quando eu reconheci o meu problema. Eu achava que era por conta da minha mãe. Ela era culpada. Mas não, a culpa era minha. Eu preciso reconhecer os meus erros e colocar em prática os meus acertos. E aí ele disse, a partir do momento em que eu entendi que aquele erro era meu, que eu estava atribuindo a um terceiro uma culpa que não era dela, facilitou o meu processo de recuperação. Eu comecei a entender a necessidade, inclusive, de pedir ajuda. Né? Então, gente, a gente não pode se vitimizar. Os problemas acontecem, as dores nos surpreendem, muitas vezes, para a nossa evolução. É necessário. Meu filho me ligou agora, está lá no PA. Cólica de rim. Falei, legal. Essa é uma dor legal, cara. Você vai curtir essa dor aí. Curte aí, na boa. Ô pai, que é isso? Falei, não, vai fazer você pensar um pouquinho aí. Pensando aí. A dor, muitas vezes, tem um fundamento, né? Pedagógico para o espírito. Transformação. Talvez se não fosse a dor, nós não estivéssemos aqui, não é? Quem é que veio para a dor aí? Os que se retardam nos desvios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Meus amigos, o que nós viemos fazer aqui? Evoluir. Trabalhar a nossa evolução. Se fosse para amealhar bens, nós levaríamos para o mundo espiritual. Nós, enquanto espíritas, compreendemos que estamos aqui num processo de evolução. Então vamos trabalhar esse processo de evolução na nossa vida. Compreendendo que a nossa existência não se iniciou lá no berço e não se encerrará no túmulo. Ou seja, vamos tratar de evoluir. Chico tem uma frase muito impactante que ele coloca no sentido de dizer que, olha, meu maior medo é desencarnar e saber que poderia ter feito mais do que efetivamente eu fiz. Gente, a vida é um livro aberto, com páginas em branco. Depende só da gente querer mudar e se transformar, não é? Os que se atiram às correntes da tristeza negativa e gastam o tempo de lamentações estéreis, aí nós atraímos espíritos da mesma condição vibratória, né? Espíritos que muitas vezes necessitam desse pensamento.
Pensar positivo, trabalhar na caridade, no bem. Toda vez que nós nos dispomos a trabalhar no bem e na caridade, o nosso pensamento fica elevado. Não é? A necessidade de trabalhar no bem. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo os companheiros e estraçando reputações. O cara fica lá, ó, o palestrante, esse palestrante aí, nossa, conheço ele lá no Campo São Bento, vale nada. Viu? Cada um na sua, cada um com sua realidade, cada um com seu propósito. Eu estou no meu estado evolutivo, seu Wilson no dele, e cada um no seu jeito. Ou seja, precisamos compreender que cada qual está no seu momento evolutivo. Né? Às vezes a gente fica se lamentando diante de determinadas situações que acontecem, magoado, com sentimentos, em situações que nem vezes a gente se lembra mais. Eu vou contar aquela história aqui. A última palestra que eu fiz no centro aí, ano passado, eu chamava o camarada que ficava sentado lá na frente e falei, João, perdoa aquele cara, João, que levou o seu tapoé e não devolve mais. Que você nem lembra mais. Perdoa. E o cara olhava para mim. Mas era toda vez eu falava isso para ele. Aí na última palestra, terminou a palestra. Alguém tem alguma pergunta? O João levantou a mão. Olha, sabe aquele tapoé? Eu trouxe você. Aí ele me deu de presente. Ele me deu de presente um tapoé. Falei, lógico que eu vou levar. Desse tamanho, com 2 bombons dentro. Falei, então tá perdoado? Tá perdoado. Então, bola para frente. A gente fica se lamentando com situações do passado. Já foi. Né? Toca para frente. Quanto se prende à curiosidade crônica? Como eu tenho aqui e ali, longe do trabalho sério. Ah, vou lá no Jefa, amanhã eu vou lá. Viu? A pessoa tem que entender a sua realidade e firmar os seus propósitos ali. O que a doutrina espírita é para nós, meus amigos? Luz! Oportunidade de trabalho, de regeneração. Compreender que nós somos causa da nossa própria evolução. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que fazer regime. Não outro. Eu tenho que me transformar. Aí eu consigo perder peso, as coisas começam a melhorar. Está difícil, mas eu vou trabalhando. Né? E é assim que funciona. Então a gente fica ficando dali. Gente, foca naquele trabalho. Né? Disciplina. O que foi que Chico Xavier recebeu como informação de Emmanuel quando ele se propôs a trabalhar? Você está disposto a trabalhar, meu irmão? Sim. Aí então Emmanuel fala para ele, mas existem 3 requisitos básicos para assumir a tarefa. Quais são? Primeiro, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Compreender. Hoje é dia de trabalhar. Tem o dia de ir na academia, de ir na feira comer pastel, de ir lá no Campo São Bento que a gente não está indo mais. Né? É muita raiva. Mas tem dia que a gente tem que se tratar, tem que vir no centro. Pode ir na academia, deve ir na academia. Mas a gente precisa cuidar do espírito. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Cuidando do nosso espírito. Meus amigos, não tenham dúvida. Vou dizer isso a vocês com toda certeza e garantia. Os amigos espirituais estão aqui presentes. Estão conosco. Sempre nos ajudando. Percebendo, inclusive, os nossos compromissos com a espiritualidade. Pode pedir o que você está pensando que vai dar certo. Porque eles estão aqui, nos ajudando. Mas eu preciso me conectar com eles. Se eu não conectar, a ajuda não se estabelece. E aí, por fim, já terminando, né, Wilson? Ele fala, os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo. Examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo fielmente o caminho da redenção. Esse é o convite, meus amigos. Não há milagres, não há prosélitos, há trabalho, compromisso, disciplina.
né? Para conosco mesmo. Ninguém está falando de santidade, gente. Santidade é outra coisa, né? São situações, Francisco de Assis, Chico Xavier, nós estamos longe demais dessa turma, nós estamos a anos-luz dessas pessoas, desses espíritos. Anos-luz. Eu diria que Chico está muito à frente, muito à frente. As obras dele serão compreendidas daqui a muitos anos, né? Talvez daqui a 50, 60 anos compreendam Chico Xavier. Quem foi esse homem? Né? E nós estamos distantes, mas nós somos seres em processo de evolução. Nós podemos melhorar a cada dia. Melhorar hoje, amanhã, trabalhar esse processo interno dentro de nós, porque quando nós chegarmos ao mundo espiritual, no momento em que nós desencarnarmos, e nós vamos desencarnar, todos nós aqui, tenho dúvida, alguém tem dúvida? Nós vamos desencarnar. Quando nós desencarnarmos, não precisa ser já, né? Pode esperar um pouco. Esperar um pouquinho. Precisa ser já, né? Dá um tempinho. Mas quando nós desencarnarmos, não vamos perguntar se eu era doutor, se eu tinha dinheiro, quais foram as suas obras. Você cumpriu a sua tarefa? Você cumpriu a sua missão? Todos nós temos uma tarefa. Todos temos uma tarefa. Todos nós temos. Não é? E essas tarefas precisam ser cumpridas, cada qual com as suas obras. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Ou seja, muitos têm que trabalhar mais, outros ainda não estão em tantas condições, mas fazer o que é possível. E se nós chegarmos ao final da nossa existência e compreendermos que evoluímos um pouco, já será o suficiente para essa encarnação. Tá bom, gente? Mas agradeço muito ao Wilson a oportunidade de estar aqui. Muitas casas ele me indicou, né? A gente vai lá trabalhar, porque eu preciso trabalhar, gente. Minha conta é pesada lá no mundo espiritual. É feia a conta lá, viu? Não é pequena não, então tem que trabalhar. E aí quando a gente recebe a oportunidade de trabalhar, a gente vem, tá bom? Então vamos encerrar então os nossos trabalhos de hoje, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos ao lado desses amigos espirituais que sempre presentes conosco, que nós possamos, Pai, levar algum proveito do ensinamento de hoje, retornar aos nossos lares, revigorados e fortalecidos na fé, na caridade, no amor de Jesus, crentes da imortalidade da alma e da necessidade de cumprirmos com as nossas tarefas aqui enquanto encarnados. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Francisco de Assis, e a todos os companheiros desta casa que velam e trabalham conosco. Que assim seja. Muito obrigado.